O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus mostrou aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos vivenciando um mês maravilhoso, que é o mês de agosto, e que na igreja celebramos o mês das vocações. Hoje a adoração foi toda ela conduzida nessa direção. E é interessante que o Evangelho de hoje também nos ajuda a darmos uma resposta. Porque quando eu e você nascemos, nós fomos levados à igreja. E no receber o batismo, nós recebemos essa semente também dentro do nosso batismo. De sermos homens e mulheres de quem? De quem? De Deus. Homens e mulheres de Deus. E uma vez chamados a sermos homens e mulheres de Deus, a exigência maior, até por sermos batizados. E essa é a vocação nossa por excelência. Somos, diz a igreja, todos chamados à santidade. A santidade, ela se antecipa à nossa resposta vocacional. E se eu depois, ao longo da caminhada, diante da minha profissão de fé, assim como Pedro professa hoje no Evangelho, porque primeiro Pedro professa a fé, depois que ele professa a fé, é que Jesus diz para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra. O grande apelo do Senhor a nós é que eu e você sejamos santos.
E onde entra as vocações específicas? Você, casado, eu, padre, a vocação do celibatário. Hoje, essa novidade na igreja que são as novas comunidades, onde acolhe todos os estilos de vidas da igreja, como a canção nova. A nossa vocação específica, nossa resposta a Deus, acima de tudo, é para que sejamos santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Se o homem casa-se com a mulher e a mulher casa-se com o homem, é para que ambos se santifiquem. A mulher santifica o marido santifica a mulher. Essa é a exigência do matrimônio. Se eu me torno sacerdote, é para que o meu sacerdócio, que não é meu, é de Jesus, do qual eu participo, é para que pelo meu sacerdócio, essa assembleia, ela seja santificada. Você que está na sua casa, também seja santificado. Se eu me torno um celibatário ou uma celibatária, é para que com o meu celibato, eu santifique as realidades que o Senhor vai me confiando ao longo da minha caminhada cristã. Essa é a nossa vocação por excelência. E essa é a beleza. Onde essa vocação ela é vivenciada? Dentro da igreja. E aí hoje Jesus diz a Pedro: Pedro, é sobre ti, Pedro. Pedra, rocha, lugar firme, lugar seguro, alicerçado, fundamentado, que eu edifico a minha igreja. Interessante. Jesus contou esta parábola. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. E olha que interessante. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou. Por quê? Ele mesmo responde: porque estava construída sobre a rocha. A sua vida de católico precisa ser edificada sobre a rocha. Uma hora, padre, eu passei rapidinho. Estava dando confissão, fui até a sala da Néia. Na hora que eu entrei, olhei para a televisão, o senhor estava falando a respeito da igreja. Que nós não tivéssemos vergonha de professarmos o nosso ser católico. Nós não podemos ter medo de dizer aquilo que somos. Mais do que nunca precisamos fundamentar a nossa fé na igreja una, santa, católica e apostólica romana. Você pertence a qual igreja? Fundamente a sua fé. Propague a sua fé sem medo. Quando você afasta-se da rocha e não mais constrói a sua experiência religiosa sobre a rocha, o que acontece? É a continuação do evangelho, dessa parábola de Jesus. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo. O que fez esse homem sem juízo? Construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva. Vieram as enchentes. Os ventos sopraram e deram contra a casa e ela desabou. Por quê? Porque estava construída sobre areia. E ainda o evangelho conclui: e a sua ruína foi completa, foi total.
Como é que você tem construído a sua fé nesse tempo? Ou sobre que realidade que você está construindo sua fé? Pode observar os fracos na fé, quando vem a chuva, quando vem o vendaval, quando vem a enchente, leva tudo. Mas aqueles que têm construído sobre, vem a enchente, vem os vendavais, cai a chuva, e chuva torrencial, mas ela permanece. A igreja já passou pelas piores enchentes. A igreja já passou pelas piores chuvaradas de todos os tempos. A igreja já passou pelos piores tsunamis da história da humanidade. Mas ela tem subsistido por quê? Porque a nossa igreja está construída sobre a rocha. Passa papa, vem papa, passa papa, vem papa. Mas a nossa igreja está construída sobre a rocha. Essa é a nossa segurança. Nós precisamos cada vez mais estar seguros disso. Amados, não é tempo de murmurarmos contra a igreja. Não é tempo de falarmos mal da igreja. Não é tempo de propagarmos as fraquezas da igreja, nos comparando a este povo que a primeira leitura faz referência do livro de Números. Moisés recebe uma missão de Deus para tirar o povo da escravidão. E assim Moisés faz. Ele nem queria muito, mas o Senhor insistiu que ele fosse. E ele foi. E conseguiu, em nome de Deus, tirar o povo daquela condição de escravidão. Só que no andar pelo deserto, e é natural, né? Você saiu de um lugar seguro, até se estabelecer de novo, você tem que conviver com a insegurança do caminho. Desse processo natural. Mas o povo não tinha a paciência de esperar. Leitura de hoje. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim. Já tinham andado no primeiro mês. E o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria. E ali mesmo ela foi sepultada. Como não havia água, para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão. E levantando-se em motim, disseram: olha os católicos murmuradores. Antes tivéssemos morrido. Quando morreram nossos irmãos diante do Senhor, para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós, nossos animais. Por que nos fizeste sair do Egito? E havia uma promessa de Deus para aquele povo. E uma promessa de uma terra prometida. Uma terra que correria leite e mel. Essa era a promessa de Deus. E Moisés, na obediência a Deus, tira o povo da escravidão, mais de 400 anos escravos. Uma proposta de libertação maravilhosa. Mas o povo, numa escassez de água, começaram a murmurar. Diga, Padre Edmilson, o senhor sabia que eu sou igualzinho a esse povo? Eu também. Farinha do mesmo saco nós somos. Eu não sei se você já reclamou porque o sol hoje está um pouco mais quente. Não sei se você reclamou porque a fila estava grande na hora do almoço para comprar a tua ficha ali no caixa da Canção Nova. Ou para pagar um produto aqui do Davi. Ah, mas está muito grande essa fila. Nós temos essa fragilidade, ou essa facilidade. Pouca coisa faz com que nós murmuremos. Olha a nossa raiz aqui. E
começaram a criticar Moisés, dizendo: fizestes-nos sair do Egito, nos trouxestes a esse lugar detestável, em que não se pode semear, em que não produz figueiras, nem vinho, nem romãzeiras, e além disso, não tem água para beber. Eles tinham tudo isso no Egito, mas eram escravos. De repente, a proposta é uma proposta de libertação, mas eles tinham saudade dos tempos antigos. Às vezes nós temos saudades também dos nossos tempos antigos. Saudade do nosso homem velho. Saudade da nossa mulher velha. Ficamos pensando: quando eu não era da igreja, quando eu vivia longe de Deus. E sente uma saudade depois, quando a ficha cai e volta de novo. Não, Senhor, não. Mas o povo também sente uma saudade de comer cebola, de comer alho, de comer carne. Uma facilidade tremenda. Pouca coisa tirava a atenção do povo. Por isso esse povo, juntamente com Moisés, a geração de Moisés, e muitos da geração de Moisés não puderam entrar na terra prometida, porque deram bobeira na hora final. Já tinham caminhado tanto, quando de repente eles avistam a terra prometida, o Senhor tem que dizer para Moisés que ele e Arão não vão entrar naquela terra. Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel. E eles acreditaram tantas vezes, Moisés acreditou no Senhor, mas nessa hora final, Moisés fraquejou. Deus fala para ele: não introduzireis este povo na terra que eu vou lhe dar. E esse povo morre todo. E nasce uma nova geração, que é a geração que vai conquistar a terra. Por uma fragilidade. Infelizmente, às vezes nós fraquejamos na nossa caminhada com Deus. E queremos estabelecer as coisas segundo os nossos critérios, os nossos costumes, aquilo que eu acho ou que eu deixo de achar. Não. Quer ver uma paróquia pecar contra Deus? Deixa o bispo tirar o seu pároco. E se for o pároco bonzinho que você ama tanto, você fica falando mal do bispo, fala mal não sei mais de quem, faz abaixo-assinado, provoca aquele escarcéu na paróquia. Povo de Israel murmura, fofoca, conta para todo mundo. O bispo não gosta da gente, tá vendo? Tirou nosso pároco. Nós não aceitamos as definições do céu. Queremos definir as coisas segundo o nosso bel prazer. Nós precisamos acreditar que a nossa igreja está edificada sobre a rocha que é Jesus. E quem decide sobre a igreja é o Senhor. Quem de nós esperávamos Papa Francisco? Olha a surpresa que nosso Senhor nos deu nesse exato momento da história da igreja. Hoje até as crianças de pouca idade amam o Papa. De pouca idade. Eu vi um vídeo de uma criança chorando e dizia: ele não pode ir embora do Brasil. Chorava. E a mãe dizia: mas ele tem que ir, tem que voltar para Roma. Mas eu gosto do Papa. Eu me emocionei e chorei junto. Estava ainda sentindo aquelas emoções da JMJ. Não tinha como não chorar com aquela criança. Creiamos, nós, de fato, pertencemos à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pertencemos. Não estamos aqui falando mal de nenhuma outra denominação. Eu estou dizendo para os católicos, para aqueles irmãos de fé, nós temos essa segurança. Se você pegar a história do seu bispo da sua diocese e for pegar os bispos que ordenou o outro bispo, você vai chegar lá no apóstolo Pedro. Nós temos raiz.
Nós estamos alicerçados numa rocha. Mas seja um fiel dessa igreja que a ama sem murmurar, sem falar mal, sem criticar, sem ficar propagando as fraquezas, que não é da igreja, é de irmãos da igreja. A fraqueza do padre não é a fraqueza da igreja, é a fraqueza do padre. Tanto que o Papa diz que quem tem que ser punido é o padre, e não a igreja. Porque a igreja, ela é santa, ela nasceu daquele coração aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando saiu sangue e água, daquele coração aberto também saía a igreja católica, apostólica, romana. E é nela que nós estamos alicerçados, firmados. Não sejamos gente de pouca memória. Porque brigou com alguém da pastoral X, eu vou sair da igreja. Fraca. Não vai herdar a terra prometida, fraca. Porque o padre não deu bom dia diferente hoje, o padre olhou com a cara feia. Eu vou sair da igreja. Fraca também. Fraca, não vai herdar a terra prometida por fraqueza. Não confunda a fraqueza da pessoa com a igreja é mais. Eu quando falo do carisma Canção Nova, nos encontros vocacionais, ou para os irmãos de comunidade, eu sempre digo a eles, o carisma é mais do que eu, e é mais do que você. Porque o carisma nasceu do coração de Deus, dentro do coração de um homem chamado Monsenhor Jonas. Então não confundamos o pecado do padre Edmilson da Canção Nova com o carisma Canção Nova, porque o carisma é mais do que o padre Edmilson. A mesma coisa é a igreja. A tua fraqueza não diz da igreja, porque a igreja é mais. A igreja em si, ela é santa. Até porque ela foi fundada por aquele que é santo, santo, santo. Ele não fundaria qualquer coisa. Ele não fundaria qualquer coisa. Agora, na nossa fraqueza, nós maculamos de quando em quando a igreja. Não confunda. Eu estou pensando em voltar para a igreja católica. Mas, é melhor que nem volta com o teu mais. Fica onde você está. Acolhe a igreja. Não confunda a igreja com o fulano. Eu detesto aquele ministro da Eucaristia, mas a igreja não é do ministro. O ministro pertence à igreja, e não à igreja do ministro. Detesto não sei quem. Uma vez uma senhora disse para mim, ali do confessionário, padre, quando eu ligava a TV Canção Nova, que eu via que era o Senhor, eu desligava. Eu disse, por quê? Eu não gostava do Senhor. Mas o que eu te fiz? Nem te conheço. Aí eu não suportava nem seu timbre de voz. Falei, gente, complicado. Ela falou para mim, da minha cara. Eu falei, e aí? Eu vim aqui para lhe pedir perdão, porque hoje eu gosto do Senhor. Não sei o que eu fiz com ela, porque eu nem a conhecia. Ela estava do lado de lá e eu do lado de cá. E não pense, Padre Bruno, que alguns também não gostam do Senhor. Do Senhor também. Manuel não pense que se abafa, não, porque tem alguns que não gostam. E glória a Deus que não gostam. Mas não pare em nós, vá além de nós, nos ultrapassa. Mas foi interessante viver esse momento com essa pessoa no confessionário. Quando ela veio me pedir perdão, não foi nem sala de confissão, eu estava ali, ela de repente quis falar com o Senhor. Eu falei, fale. Quero lhe pedir perdão, porque eu não gostava do Senhor. E eu ficava com raiva da minha mãe que gostava do Senhor. Quando eu passava na sala, que eu via que era o Senhor, eu virava a cara. Falei, gente, o negócio era bravo mesmo. Não sei o que eu fiz. Não sei se eu falei alguma palavra aqui na Canção Nova na época que ela não gostou. Não sei. Sei que ela me detestava. Mas depois, o próprio Senhor cuidou do coração dela, que ela acabou me amando, me querendo bem. Olha essa novidade de Jesus, que vocês já sabem dessa novidade. Pedro, é sobre esta pedra, Pedro.
sobre esta rocha, que vai vir chuva, que vai vir enchente, que vai vir tempestade, que eu estou construindo a minha igreja. E aí ele revela a Pedro: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Diga: Padre Edmilson, a minha igreja é uma igreja estável. Ela não se multiplica, porque ela é estável. Ela está alicerçada sobre a rocha que é Pedro. Aplauda, Papa Francisco. Aplauda. Lá em Roma, não sei onde que ele está agora, mas aplauda o nosso... Tanta gente, fizeram tantos comentários a respeito dessa passagem dele, e às vezes tentando fazer comentários negativos, dizendo: vocês estão adorando o homem, e nos criticaram. Mas eles não entendem que quando Pedro ainda era vivo, Pedro, quando ia passar numa rua, que as pessoas não tinham condições de ter até acesso a ele, eles tentavam colocar os enfermos nas beiradas das estradas, para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse aquele doente. E diz a palavra que a sombra de Pedro era suficiente para curar. Será que eles idolatraram Pedro? Ou nós idolatramos Francisco? Diga: Padre, o que nós reconhecemos do Papa Francisco é a autoridade de Deus dada a ele. Então aplauda isso também. É a autoridade de Deus dada a ele. Uma pessoa me dizia lindamente: Padre, quando eu olhava para o carro, eu via os faróis do carro ligado, mas além dos faróis parecia que havia uma luz além. Olha que bonito. Além. Experiência pessoal desta pessoa, uma experiência mística dessa pessoa. Além. É sobre esta igreja. Não murmure contra ela, não fale mal dela. Ela é santa, santa, santa. Saiba distinguir a fraqueza daquela determinada pessoa da igreja. Não coloque a igreja no mesmo saco. A igreja é a igreja. Quem gosta da igreja, tudo bem. Quem não gosta vai continuar não gostando também, tudo bem para eles. Mas a igreja é a igreja. E se você, por acaso, tem alguma raiva da igreja, fique bravo com nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que quis ela. Então briga com o Senhor. Você não deveria ter fundado. E aí você discuta com Ele, bata a boca com Jesus. Depois, no final das contas, vocês acertem tudo. Mas a igreja é dele. Ele a quis. Ou esse evangelho, ele é mentiroso. Estou lendo para vocês Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos repetir? Mateus 16, 18. Para decorar, Mateus 16, 18. Por isso eu te digo que tu és... Hoje para nós tu és quem? E sobre esta pedra construirei o que mesmo? A minha igreja. Nós podemos falar isso de boca cheia. A minha igreja. Jesus disse: a minha igreja. É dela que você faz parte. Da igreja querida por Ele. A noiva, a esposa. Ele um dia virá buscar a igreja querida por Ele, amada por Ele. E Ele ainda promete: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não se preocupe não. Se acabassem todos os católicos e ficasse um, o Senhor seria capaz de fazer ressurgir desse único, das cinzas desse único, a sua igreja tão amada. Porque a promessa não foi eu que fiz. E muito menos o Papa Francisco que fez. A promessa foi Ele que fez.
sobre esta pedra. Queria que você ficasse de pé. Na verdade, eu queria fazer essa introdução até menos. Como eu gosto sempre, segura na mão desse irmãozinho que está do seu lado, direito, esquerdo. Feche seus olhos. Eu quero pedir ao Senhor que pela força deste evangelho de hoje, que pela graça da fundação da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual nós participamos, Ele também nos agracie neste momento. Senhor, eu te peço que, só porque eles são filhos da igreja, e o Senhor ama a igreja fundada por ti, presenteia cada um daqueles que vieram à Canção Nova hoje com o presente que eles querem receber de ti, Senhor. Eu não sei o que eles mais precisam, Senhor. Eu não sei do que eles mais necessitam, Senhor, mas eu te peço com toda a humildade do meu coração, não permita que eles saiam, que eles voltem, Senhor, para as suas casas, ou aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, sem serem enriquecidos pela tua bênção, Senhor, sem serem enriquecidos pela tua graça, Senhor, só porque eles fazem parte da tua igreja. Cura-os, liberta-os, salva-os nesta tarde, Senhor. Arranca-os da drogadição, Senhor. Arranca do vício do cigarro, Senhor. Arranca do vício, Senhor, da dependência do álcool. Liberta agora, Senhor. Liberta os filhos da igreja, Senhor, que como o povo de Israel ainda insistem em permanecer escravos pela força da fundação da tua igreja, Senhor, proclamada hoje no Evangelho. Liberta todos os filhos da igreja escravos de Satanás, Senhor, escravos de forças infernais. Liberta, Senhor. Liberta os filhos da igreja que se encontram no adultério, Senhor, que casaram, que receberam o sacramento da tua igreja, Senhor, e que hoje se encontram numa vida totalmente adúltera, Senhor. Liberta os filhos da igreja do adultério, Senhor. Liberta agora, eu te peço. Eu imploro, Senhor, eu suplico. Os filhos da igreja, Senhor, que vivem um namoro totalmente errado, um namoro que não agrada o teu coração, Senhor, um namoro que é mais ofensivo ao teu coração. Liberta agora os corações deles, Senhor. Eu sei que lá no fundo, no fundo eles querem te glorificar, Senhor. Eles querem te dar glória, mas hoje eles se encontram escravos, Senhor. Liberta-os, para que eles contemplem, Senhor, a terra prometida, e não só contemplem, mas entrem na terra prometida, Senhor, de um casamento feliz, de um lar abençoado, de uma família estável, Senhor. Eu clamo agora por esta graça. Liberta-nos da pornografia, Senhor. Seja ela pornografia visualizada, ou seja ela pornografia mentalizada, Senhor, liberta-nos. Somos filhos da igreja, Senhor, da igreja querida, fundada por ti. Tira-nos da escravidão, Senhor. Tira-nos da escravidão. Liberta-nos, Senhor, da preguiça. Liberta-nos da mentira, Senhor. Liberta de todo egoísmo, Senhor.
Liberta-nos. Levanta a mão do seu irmão bem alto. Mais alto que você puder. E clama por libertação agora. Diga: liberta-me, Senhor. O Senhor não quer que nenhum filho da igreja continue escravo. Nenhum. A promessa é para nós. Promessa de uma terra onde corre leite e mel. Nosso lugar definitivo, nosso lugar é o céu. Por isso nós não podemos viver nenhum tipo de escravidão. Com o braço erguido, canta a música que Deus colocou no coração dos nossos irmãos. Canta. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu e hoje eu sou mais livre. E hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou. Sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar. Agora eu posso declarar. Com força, bem forte, o Brasil ouvir. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia. Sou mais forte, vou mais longe. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor. Com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Hoje livre eu sou. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo. Nem tribulações nem dor. Nem tribulações nem dor podem nos separar. Que jamais irão romper. Que jamais irão romper. Que o amor selou. O que o amor selou. Hoje livre. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Diga comigo, Senhor. Senhor. Consciente nesta Santa Eucaristia. Nesta Santa Eucaristia. Eu renuncio ao mal. Eu renuncio ao mal. Eu renuncio ao demônio. Eu renuncio ao demônio. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio. Eu renuncio. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. A todo e qualquer tipo de escravidão. A todo e qualquer tipo de escravidão. Que não me deixa ser livre. Que não me deixa ser livre. Que não me deixa viver a liberdade. Que não me deixa viver a liberdade. Dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Dos filhos da igreja. Dos filhos da igreja. Senhor. Senhor. Em sã consciência. Em sã consciência. Eu renuncio. Eu renuncio a toda obra do mal. A toda obra do mal. A todo e qualquer tipo de benzimento. A todo e qualquer tipo de benzimento. Eu renuncio. Eu renuncio. A todo e qualquer tipo de passe. A todo e qualquer tipo de passe. Fora da igreja católica. Fora da igreja católica. Toda e qualquer busca. Toda e qualquer busca. Fora da igreja católica. Fora da igreja apostólica católica. Romana. Apostólica romana. Eu renuncio. Eu renuncio. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Eu renuncio. Eu renuncio a toda invocação. A toda invocação. Que possa ter sido feita. Que possa ter sido feita. Sobre mim. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Até com bons propósitos. Até com bons propósitos. Fora da igreja católica. Fora da igreja eu católica. Renuncio em teu nome, Jesus. Eu renuncio em teu nome, Jesus. E eu declaro nesta Eucaristia. E eu declaro nesta Eucaristia. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Meu único Senhor. Meu único Senhor. Meu único Salvador. Meu único Salvador. Eu aceito. Nesta tarde, Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Jesus Cristo como o Senhor da minha Senhor da vida. minha casa. Senhor da minha casa. Senhor de toda a minha família. Senhor de toda a minha família.
Eu aceito Jesus Eu aceito Jesus como Senhor da minha saúde. como Senhor da minha saúde. Quem manda na minha saúde Quem manda na minha saúde é Jesus. é Jesus. Eu renuncio ainda, Senhor, Eu renuncio ainda, a Senhor, todo espírito de doenças, a todo espírito de doença, doenças espirituais. doenças espirituais. Eu renuncio agora em Teu nome, Senhor, Eu renuncio agora em Teu nome, a toda Senhor, sensação de mal-estar, a toda a sensação de mal-estar, a todo sentimento a todo sentimento que me confunde, me confunde, que gera dentro de mim que gera dentro de mim sensações de mal-estar. sensações de mal-estar. Eu renuncio, Eu Senhor, renuncio, em Senhor, Teu nome. em Teu nome. E eu declaro mais uma vez: E eu declaro mais uma vez: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Senhor, Senhor, com sinceridade, com sinceridade, eu quero agora eu quero agora romper romper com tudo que me escravizava. com tudo que me escravizava. Pensa aquilo que te escravizava, pensa. Um minutinho para você pensar. Seja lá o que for. Quantos filhos da igreja hoje dependentes, escravos de tantas situações contrárias. Pensa. Eu estou gostando de um homem casado. Rompa, renuncie. É escravidão. Ele não é teu. Ele já tem esposa, ele já tem marido. Não te pertence. É espírito de adultério, escravidão. Padre, eu gosto sempre de uma cachaçazinha. A cachaça não provém de um bom lugar, porque você sabe das consequências. E o que o diabo fez, o que esse demônio que nos lugares estranhos até se chama de Zé Pilintra, tem feito na vida de tantos filhos da igreja. Renuncie agora com todo e qualquer tipo de escravidão. Padre, eu só fumo cigarro. Cigarro, renuncia, você é filho da igreja. A igreja te fez para ser livre. Hoje livre sou. Cigarro mata. Essa semana eu vi uma carteira de cigarro. Morte. Morte. O Senhor não te gerou para a morte, o Senhor te criou para a vida. O que você quer romper? Rompa. Diga: Jesus, eu conheço as minhas fraquezas. Eu conheço as minhas fraquezas. Eu reconheço as minhas limitações. Eu reconheço as minhas limitações. Eu reconheço a minha tendência ao pecado. Eu reconheço a minha tendência ao pecado. Ao homem velho, no nosso caso de homens. Eu reconheço, Jesus. Eu reconheço, Jesus. Mas eu não quero mais. Mas eu não quero mais. Eu quero viver na igreja. Quero viver na igreja. Livre. Livre. Totalmente livre. Totalmente livre. Eu não admito, Eu Jesus, não admito, Jesus, ser escravo de nada. ser escrava de nada. A única escravidão A única escravidão que eu possa admitir que eu possa admitir é ser escravo da tua vontade. é ser escrava da tua vontade. Fora disso, Jesus, Fora disso, Jesus, eu quero viver a liberdade dos filhos. eu quero viver a liberdade dos filhos. E eu vou viver a liberdade dos E eu filhos. vou viver a liberdade dos filhos. Porque eu me decido agora Porque eu me decido agora a dizer chega, a dizer chega, a dizer basta. a dizer basta. Que assim seja. Que assim seja. Amém. 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 Aplauda Jesus que te faz livre. cançãonovaplay.com. Assine já!